Olá, turminha! Eu sou a professora Bruna. Eu, a professora Andréia e a professora Fernanda vamos demonstrar neste vídeo alguns experimentos relacionados ao estudo do solo. Vamos lá? Nas páginas 100 e 101 da apostila, teremos o primeiro experimento, que nos ajudará a responder as perguntas. E aqui já está a primeira parte da nossa experiência. Então a gente tem uma garrafa com terra e uma segunda garrafa com terra plantada. E vamos lá. Tá. Bom, agora a gente vai fazer a mesma coisa com a outra garrafa. Vamos lá então fazer com a segunda garrafa. Aqui. Não sei se vocês conseguem reparar que nessa garrafa aqui ele ficou bem marcado a trajetória da água, né? E aqui ó, mostra bem que foi a parte que a terra ficou arrastada, enquanto que nesse aqui o que ficou marcado foi esse buraquinho aqui, que foi aonde a água caiu, e o resto ficou basicamente da maneira que ele estava antes. O experimento número 2 das páginas 102 e 103 da apostila serão demonstrados pela professora Andréia. Bom dia, nós vamos fazer um experimento da aula de ciências da página 102 até a página 103. Esse experimento consiste em observar a infiltração da água no solo, tá bom? Então nós vamos fazer esse experimento, é o experimento 2, e os materiais utilizados algodão, amostra de solos. Então eu tenho aqui 3 amostras de solo: areia, argila, terra de jardim, terra orgânica ou umífera, né? 3 copos com água da mesma medida para fazer o experimento, tá bom? Nós vamos observar qual desses 3 aqui, desses 3 solos, vai infiltrar primeiro a água, ok? Primeiro, eu quero que vocês lembrem de uma coisa: dos componentes básicos do solo, que são os minerais, a matéria orgânica viva ou morta, e ainda o ar e a água, que ocupam um espaço poroso no solo. Um aspecto do solo que deve ser levado em consideração é a capacidade que ele tem de reter água, deixando-o mais seco ou mais encharcado. Tá bom? Então é por isso que nós vamos organizar esse material e fazer esse experimento, para observar essa infiltração da água no solo. Tá bom, gente? Então quais são os elementos que compõem o solo? Só para lembrar, o solo é uma parte fundamental para a vida no planeta Terra. Essa é a área responsável pela produção de alimentos e é onde o homem vive de forma mais direta, tá bom? Não esqueçam que a composição do solo conta com alguns elementos básicos, como a rocha, o ar, a água e a matéria orgânica, que é formada por restos de animais e plantas. O solo também sofre a influência dos elementos da natureza, por exemplo, do clima, como a chuva, o vento e a mudança de temperatura, tá bom? Então nós vamos falar aqui, vamos fazer o experimento com três tipos de solo. O solo arenoso, né, de areia, é aquele que tem uma quantidade maior de areia e é um solo muito permeável e pobre em vegetação. Aí nós temos aqui o solo argiloso, conta com mais grãos, né, de argila. São solos arejados e com um escoamento difícil para a água. E o último, que é o solo umífero, né, o solo orgânico, é um solo com muita matéria orgânica, como o humus. Essa terra é bastante fértil, repleta de seres vivos microscópicos e nutrientes que favorecem o cultivo de plantas e alimentos,
ok? Então, nós vamos fazer esse experimento aqui. O objetivo é ver o quê? A infiltração da água no solo. Em qual desses três aqui, em qual das três terras aqui, dos três solos aqui, nós vamos ver em qual desses três a água infiltra primeiro, ok? Para isso, a Pro tem aqui 3 copos com água, a mesma medida, para fazer esse experimento. Bom, vamos lá. Vamos colocar aqui no primeiro a da areia, a Pro despeja aqui a água. Vamos despejar a mesma quantidade no argiloso, a mesma quantidade, e a mesma quantidade aqui na terra de jardim, a terra orgânica. Agora nós vamos ficar observando aqui, né? Olha, começou a pingar aqui na terra, na areia, né? Também na terra orgânica. Então, a gente observa aqui que na terra orgânica, ela desce com facilidade. Ela também tem uma infiltração um pouco mais lenta aqui no solo arenoso, mas ela está descendo, né? E aqui no solo argiloso, como a gente leu, ela ainda não fez, ó, ela demora mais, tá bom? Então, ó, aqui está o nosso experimento. Dá para observar que no solo arenoso, ela infiltrou, né? Um pouco mais lento, mas infiltrou. Dá para observar aqui que no solo umífero, ela passou um pouquinho mais rápido, né? E no solo argiloso, ela ainda não fez essa infiltração, tá? Como nós havíamos conversado, o solo argiloso é arejado e com maior dificuldade para a água infiltrar, tá? Para esse escoamento, como a gente conversou. Bom, fizemos o nosso experimento, espero que vocês tenham entendido, ok? Arenoso, argiloso e umífero, terra orgânica. Ok, gente? O experimento número 3, que estão nas páginas 104 e 105, foi realizado pela professora Fernanda. Vamos ver? Oi, a professora Fernanda vai fazer o experimento 3 da página 104 da nossa apostila. Ele pede para nós irmos em uma região que tenha terra e outra que tenha asfalto. Então aqui eu tenho as duas coisas, uma do lado da outra. Aí nós vamos questionar, o que acontece se eu jogar a água no espaço onde que tem o calçamento? Então, onde que eu tenho o piso de cimento. Então, eu vou jogar para vocês a água. Aí, o que acontece com essa água? Ela escorre, né? Ela não penetra no cimento. É isso que a gente vê, ó. Aonde tem cimento, a água escorre. Aí eu quero saber, o que acontece se eu jogar água sobre o solo, direto na terra, na grama? O que vai acontecer com essa água? Então, nós vamos fazer o experimento aqui na terra. Então, se a gente vê, ó, aonde tem terra, ela penetra, né? A água não escorre. Por quê? Porque o solo, ele tem essa qualidade, ele absorve toda a água que possível, né? Dependendo do solo, ele absorve toda a água, tá vendo a diferença? Ó, toda a água que tava aqui foi absorvida e a água que tava no lugar do calçamento, a água todinha escorreu. Então, vamos lá, vamos comparar isso aqui com as cidades. Nas cidades, principalmente nas grandes cidades, é muito comum que impermeabilizem o solo, que significa que é colocar o concreto no asfalto sobre ele por meio de construções, como ruas, estradas, habitações, pátios. O solo impermeabilizado não absorve a água da chuva, como nós fizemos aqui no experimento, né? Ele não absorve. Assim, essa água escorre diretamente para os rios e córregos, aumentando o volume natural deles. Quando o volume é maior que a capacidade que suportam, transbordam
provocando as enchentes. Então nós percebemos que em lugares que tem mais cimento, que não tem nenhum pedaço de solo, nada assim, a água ela não é absorvida. Então ela vai acumulando, aí chega uma hora que enche, que dá as enchentes. E as regiões que já são mais de terra, por exemplo, interior, fazendas, já é mais difícil, porque a própria natureza absorve a água, mantendo o equilíbrio. Então, por isso que é tão importante nós termos áreas verdes no meio da cidade.